Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, sejam muito bem-vindos para mais uma oportunidade de nós mergulharmos nas Sagradas Escrituras e deixarmos que o Senhor venha falar conosco, venha falar aos nossos ouvidos, venha tocar os nossos corações com as suas santas palavras, com tudo aquilo que Ele deseja nos ensinar neste dia. Sexta-feira, quinta semana no tempo comum, estamos concluindo a quinta semana e já nos preparando para adentrar na semana antes da quarta-feira de cinzas, né? Semana preparatória, início de semana preparatória para justamente nossa caminhada rumo à quaresma da Santa Igreja. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Sou o carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas e que nós possamos mais uma vez abrir nossos corações, deixar a Santíssima Trindade tomar conta de nós e deixar que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha tocar nossos sentidos, venha abrir nossa mente com o discernimento necessário para bem compreendermos a Santa Palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vem falar aos meus ouvidos, vem deixar com que cada vez mais nós possamos estar na Tua presença. Vinde, Espírito Santo, falar para mim, abrir minha mente para que eu tenha discernimento, entendimento, conhecimento, todos os dons mentais que me são necessários para bem compreender a Tua Santa Palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, toque meus lábios para que eu possa dignamente proclamar Tuas Santas Escrituras, Tua Santa Palavra, que eu possa falar de Ti, pregar sobre Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e me ajude a bem compreender, me ajude a bem proclamar, a testemunhar com a minha vida, com as minhas palavras, com tudo aquilo que faço, o que de fato é estar em Ti, o que de fato é uma vida contigo. Vem, Espírito Santo de Deus, inflamar meu coração para que eu possa verdadeiramente viver, guardar dentro de mim as Tuas Santas Escrituras, Teus Santos Ensinamentos. Vem, Espírito Santo de Deus, incendiar minha alma para que eu seja totalmente conduzido por Ti, para que eu possa ser cada vez mais incendiado, guiado, que a Tua iluminação, que a Tua luz venha sobre mim e que eu possa assim estar sempre debaixo da Tua santa vontade, jamais me afastar daquilo que o Senhor deseja, jamais me afastar daquilo que for do Teu querer. Vem, Espírito Santo de Deus, e habita no meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, e queima a minha alma. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. Primeira leitura, primeiro livro de Reis, lá no capítulo 11, a partir do versículo 29, e também o capítulo 12, vai dizer o seguinte: Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías, de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor, Deus de Israel: Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 80, 81. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o teu Deus e o teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos e abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria para minha mão contra o opressor. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de hoje, lá no capítulo 7, a partir do versículo 31. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou a língua dele.
Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, eles diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez o Evangelho vem nos fazer relembrar de todas as situações que passamos, de tantas coisas que acontecem conosco, e vem nos relembrar da necessidade que nós temos de realmente nos voltar para um Deus que é capaz de fazer o possível e o impossível, porque nós temos na nossa humanidade a fraqueza de constantemente cair e deixar de lado aquilo que de fato deve ser a nossa atenção. Deixamos de lado a adoração que deve ser dada tão somente ao Deus dos céus. Mas hoje, diferente de ontem, hoje nós estamos aqui não para falar necessariamente de adoração, mas para falar das consequências de atos errôneos. Porque lá na primeira leitura nós vemos o que vai acontecer então depois da partida, depois do fim da vida de Salomão, né? Salomão, que ainda era o rei, que não seria, nesse caso, ele não seria rejeitado pelo Senhor, mas pelo simples fato de ter começado a dar brechas e adorado outros deuses dentro da região de Israel, dentro do reino de Israel. Deus, que é um Deus ciumento, um Deus zeloso, Deus que deseja constantemente permanecer como Deus de todos nós, o Deus supremo, não apenas porque Ele é autoritário, não necessariamente porque Ele é soberano, todo-poderoso e Ele quer se impor, não. Mas Ele sabe que todo e qualquer tipo de idolatria leva o ser humano à queda. Todo e qualquer tipo de idolatria, todo e qualquer tipo de caminhada pecaminosa leva o ser humano à queda. Da mesma forma como levou aqueles arcanjos, aqueles anjos a caírem também do céu e levou Adão e Eva a caírem, a saírem do paraíso. Deus sabe o que acontece na vida de alguém que se permite, que dá a brecha para a vida pecaminosa. Deus sabe. Então Ele quer zelar pela criação, Ele quer zelar pela sua criação, quer zelar pelos corações, quer zelar pela nossa vida, pela sua vida, pela minha vida. E nós constantemente somos infiéis, constantemente não nos voltamos para Deus, constantemente nós esquecemos da promessa, esquecemos da aliança, quebramos o elo. Infidelidade, quebramos o elo. Infiéis, quebramos a aliança. Desfazemos a aliança. Ignoramos a aliança, traímos a confiança do nosso Deus. Não aponto o dedo para ninguém. Eu sei como eu sou pecador. Eu sei quantas vezes eu peco. Eu sei quantas vezes eu já pequei. E eu preciso constantemente, diariamente, limpar-me, lavar-me, pedir perdão e retornar para a casa do Pai. Porém, meus irmãos e irmãs, no caso de Salomão foi diferente. Apesar de pedir perdão, apesar de se entregar a Deus, apesar de desejar que o Senhor pudesse perdoá-lo, Deus perdoa. Mas Deus não se esquece. E quando Deus fala, Ele é um Deus que fala e faz. E Ele falou ontem, né, como nós lemos, nós meditamos, Ele mostrou para Salomão o que ele iria fazer. Já que Salomão não estava dando atenção para ele, Deus iria tirar dele o poderio de todas as 12 tribos, o poderio do reino de Israel. E hoje, na primeira leitura, nós vemos o que iria acontecer logo depois. 10 das tribos iria para Jeroboão, enquanto as 2 que sobrariam, que iriam ficar nas mãos de Salomão, seria uma lembrança de tudo aquilo que Davi fez por Deus, Davi fez na presença do Senhor. Deus não se esquece dos seus servos. Deus não se esquece daquilo que foi feito no passado. Deus não se esquece dos holocaustos, das ofertas. Porém, Ele é justo na sentença. Deus não vai esquecer das orações que você fez lá atrás. Deus não vai esquecer dos pedidos que você fez lá atrás. Deus não vai esquecer de tudo aquilo que você já pediu para Ele, já colocou em intenções, não.
Porém, meus irmãos e irmãs, nós precisamos permanecer fiéis. Essa semana, de certa maneira, foi uma semana onde a liturgia veio falar para nós constantemente sobre a fidelidade. E nós, até certo ponto, nós seres humanos, somos muito hipócritas na hora de dizer que somos fiéis, porque na verdade nós não somos. O simples fato de ser pecadores já nos faz infiéis, porque nós voltamos as costas para a vida virtuosa e nós nos inclinamos diretamente para a vida dos vícios, dos pecados. Uma vida que constantemente, diariamente, nós precisamos lutar para enfrentar, para estar contra isso. E é complicado. É complicado, é muito difícil, eu sei que é. Mas nós precisamos lutar, é por isso que é uma batalha espiritual. Nós precisamos lutar, precisamos nos esforçar. O grande ponto aqui, eu quero dar atenção diretamente para o Salmo, porque o Salmo direciona muito para nós o que nós precisamos entender. O grande ponto aqui é que nós precisamos parar de fazer aquilo que nós costumamos fazer. Daniel, o que nós costumamos fazer? Na maioria das vezes, como seres humanos, nós somos como Salomão, que dá muita atenção para as vozes humanas e pouca atenção para a voz que vem do alto, para a iluminação que vem do alto. Nós damos pouca atenção para as coisas que Deus nos fala e damos muita atenção para as coisas que outros seres humanos nos falam. Você pode se importar muito com as pessoas ao seu redor. Você pode ouvir muitas pessoas ao seu redor. Você talvez esteja dando muita atenção para as coisas que pensam sobre você, para aquilo que pensam de você. Você talvez esteja dando muita atenção para as coisas que falam de você. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. Cristão que não é perseguido não é um cristão de verdade. E eu sei bem do que eu estou falando. Você talvez esteja falando muito de outras pessoas, talvez você esteja se queixando muito, talvez você esteja apontando muito o dedo e você está simplesmente deixando de lado oportunidades para rezar. Você está deixando de lado oportunidades para realmente se voltar para o Senhor e assim ouvir o que Ele tem a te dizer. O que você está fazendo atualmente? Você está realmente dando atenção para Deus? Dando atenção para aquilo que Deus te diz? Ou você está simplesmente permanecendo numa caminhada que é influenciada diretamente por aquilo que falam ao teu redor? Santa Teresinha costumava dizer, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Porque no fim das contas não é sobre aquilo que as pessoas vão pensar de você. É sobre aquilo que Deus pensa de você. Então você não é um fracasso, você não é uma derrotada, você não é fraco, você não é isso, você não é aquilo, você não é chato, você não é chata, você não é coisas piores, você não é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então pare de ficar se deixando ser influenciada por aquilo que outros seres humanos falam de você, outras pessoas falam de você. Não. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Deus está, de alguma maneira, gritando, chamando a tua atenção e você está dando atenção para aqueles que nem sequer querem te amar de verdade, nem sequer vão te amar de verdade, porque o Senhor, teu Deus, que te ama verdadeiramente, Ele se entregou numa cruz. E você está dando atenção para coisas que são irrelevantes. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus, diz o Salmo de hoje. Em teu meio não existia um Deus, que não exista um Deus estranho. Olha só o que o Salmo está nos dizendo. Idolatria. Que no teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Por que o Salmo está dizendo isso? Justamente para que nós possamos nos voltar para um Deus que é conhecido. Deus verdadeiro, Ele se faz conhecer. Isso significa dizer que quando você se ajoelha diante do Senhor Jesus, Ele se revela para você. Ele não se esconde. Ele não é mentiroso. Muito pelo contrário, Ele é o Deus verdadeiro. Que se revela, que se apresenta, que se mostra verdadeiramente como Ele é. Eu sou o teu Deus e o teu Senhor. Da terra do Egito te arranquei. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão, minha irmã. De onde Deus te tirou? Qual foi o lugar mais fundo de onde Deus te tirou? Qual foi aquele poço sem fim de onde Deus te levantou, te arrancou, te resgatou? Você ainda lembra de onde Deus te tirou? Você ainda lembra de onde você estava quando Deus te resgatou? Então por que você continua voltando para aquele lugar?
Por que você continua retornando para os lugares de onde Deus te tirou? Resposta: porque nós somos infiéis. E eu não preciso apontar o dedo para você. Eu bato no peito e digo: eu sou infiel. Que diversas vezes acabo voltando para o mesmo lugar de onde Deus me tirou. Não posso continuar assim. Preciso lutar. Nós precisamos lutar porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o nosso Senhor. Ele nos arrancou da escravidão no Egito. Ele nos arrancou da escravidão do pecado. Porque nós insistimos em nos afastar do Senhor, virar as costas para Ele, para esse Deus verdadeiro? Porque somos infiéis e precisamos aprender a buscar a fidelidade. Olha só o que o Salmo continua dizendo. Meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos e os abandonei em seu coração duro. Sabe por que talvez você não esteja conseguindo realmente se voltar para Deus? Porque muito provavelmente você está com o coração endurecido. E o coração endurecido não é um coração que está fechado necessariamente. Um coração endurecido, na maioria das vezes, é um coração que não quer mudar. Talvez você até esteja indo para a igreja. Talvez você até esteja participando de momentos de adoração. Talvez você até esteja rezando constantemente, só que as tuas orações não permitem que Deus seja eficaz, porque você não quer mudança de fato. É aquilo, né? Venha a nós o vosso reino, mas você não quer que Deus faça a vontade dele, você quer fazer a sua própria vontade. Eis o grande ponto. Um coração duro não precisa necessariamente ser um coração fechado, porque você pode muito bem dizer: vem Espírito Santo de Deus na minha vida, vem Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas a bem da verdade, você quer continuar fazendo as coisas a bel prazer. Você continua fazendo as suas próprias coisas sem deixar que o Espírito Santo faça em você. Você pode rezar um rosário todo santo dia. Você pode rezar o rosário todo santo dia e mesmo assim você vai morrer sem mudança nenhuma. Você pode ir para a igreja todo santo dia, mas talvez você nunca foi à igreja. Esse é um coração endurecido. Um coração que não quer mudar. Porque o coração duro, quando ele se permite ser totalmente quebrado e restaurado e renovado pelo Senhor, se torna um coração de carne. E o que é que Deus está dizendo para nós? Meu povo não quis me ouvir. Meu povo não me deu atenção. Meu povo não quis me obedecer. Não vou ficar dando murro em ponta de faca. Simplesmente vou abandoná-lo e deixá-lo que eles sigam os seus próprios interesses e desejos. Por causa desse coração duro. É um salmo duro? Muito provavelmente sim. Mas é um salmo que precisa ser duro, é uma verdade que precisa ser dita para que nós possamos desejar mudança. Quem me dera que meu povo me escutasse. É quase um lamento de Deus dizendo: povo, filhos, filhas, por favor, escutem-me. Quem dera que vocês andassem sempre nos meus caminhos. Eu iria imediatamente até os inimigos de vocês, iria defendê-los. Eu iria defender vocês de todas as batalhas, em todos os momentos de dificuldade. Mas vocês não querem nem me ouvir, vocês não querem me obedecer. Qual é a consequência então, meus irmãos e irmãs? Pense comigo, a partir da primeira leitura. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e foi até o encontro do profeta Aías. Aías explicou para Jeroboão o que iria acontecer. 10 tribos iriam para as mãos de Jeroboão e as outras que sobrassem ficariam nas mãos de Salomão. Deixa eu te falar. Salomão, ele tinha uma bênção, ele era ungido do Senhor. Salomão, ele tinha a presença de Deus constante, mas ele traiu o Senhor com a adoração de outros deuses, com outras idolatrias, e fez com que imediatamente as bênçãos que Salomão recebia fossem passadas para Jeroboão. As bênçãos que ele recebia, os milagres que ele recebia, a prosperidade que Salomão tinha, começou a ser transferida. As 12 tribos nas mãos de Salomão tornaram-se apenas 2, 10 foram para Jeroboão. Iriam ser confiadas nas mãos de Jeroboão. Quero que você pense junto comigo. Onde essas 12 tribos se encaixam nas nossas vidas hoje? Já falei isso aqui em meditação. A partir do momento que você deixa de ser fiel, que você vai se afastando da vida espiritual, da vida extraordinária com Cristo, e você vai se deixando ser levado por uma vida de pecado, por uma vida mundana,
você vai cada vez mais se afastando da graça. Todas as vezes que você leva uma vida de pecado, você deixa de caminhar por uma vida de graça. Todas as vezes que você se afasta da graça, você se afasta do seu milagre. Você se afasta da sua unção, você se afasta de Deus. Ou seja, Deus está vendo você se afastar, Ele vai entregar aquelas bênçãos, aquelas graças, aqueles milagres para outros. Porque você se afastou. Você que não está querendo estender sua mão, se aproximar de Deus e pedir as graças, você está perdendo a chance de receber tudo aquilo que Deus deseja colocar na sua vida. Porque você não quer se converter verdadeiramente. E aí, como resultado, como consequência, Deus vai lá e entrega as mesmas bênçãos, os mesmos dons, as mesmas graças nas mãos de outras pessoas. Nas mãos de outros que estão abrindo o coração, que não estão com o coração duro. Eu fico imaginando quantos e quantos milagres, quantos e quantos pedidos, quantas e quantas graças que Deus já quis derramar nas minhas mãos, mas as minhas mãos estavam sujas por causa do pecado. Quantas e quantas vezes me afastei de Deus por causa do pecado e acabei perdendo a chance de receber os milagres, os prodígios, as bênçãos, as graças que Deus queria me dar. Quanto mais eu estiver numa vida de pecado, mais eu atraso os milagres que Deus quer fazer na minha vida. Mas Ele é misericordioso, Ele pode fazer se Ele quiser. Mas a pergunta é, isso é justo? Isso é justo? Vale a pena? Vale a pena? Como foi que aquele homem surdo-mudo conseguiu o milagre dele? Sendo guiado por outras pessoas, ajudado para que se aproximasse de Jesus, o Deus verdadeiro. Ele não estava afastado do Senhor. Ele foi levado para a presença de Jesus. Ele foi para perto. Ele recebeu o milagre. Ele começou a falar. Ele começou a ouvir. Não porque não conseguia. Não porque não adorava. Não porque estava longe. Muito pelo contrário. Porque ele foi para a presença de Jesus. Porque ele foi para perto de Jesus. Porque ele foi. E outros pediram, outros indicaram, Senhor, por favor, cura-o. Cura-o. Você talvez seja esse homem surdo-mudo que precisa urgentemente voltar a escutar a voz de Deus. Você talvez seja essa pessoa que precisa voltar a testemunhar os milagres de Deus na tua vida. Você não quer nem falar com o Senhor, você não quer nem abrir a boca para falar de Deus. Todas as vezes que abre a boca, joga para fora, cospe para fora um monte de baboseira. Talvez você seja esse homem surdo-mudo, ou talvez, para a honra e glória do bom Deus, você seja essas pessoas que estão aproximando outras de Deus. Não sei você, mas eu quero ter a chance de ser como este homem surdo-mudo, para receber o meu milagre estando na presença do Senhor. E também quero ter a chance de ser como essas pessoas que levam outras para perto de Jesus, para que recebam o milagre. Que a meditação de hoje possa nos ensinar a realmente olhar para as graças que o Senhor deseja nos entregar e permanecer na presença, fiéis a Deus, fiéis ao Deus verdadeiro, nosso Senhor. Ouvindo, escutando e obedecendo. Eis o que Deus nos pede hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envie esta meditação para tantas pessoas que talvez estejam precisando escutá-la, que talvez precisem voltar a receber de fato as graças através da conversão verdadeira. Alcance cada vez mais corações e que a paz do bom Deus permaneça em cada um dos nossos corações. Até a próxima meditação.